para jornalista, eu sempre digo isso, às vezes a gente sempre procura consumir o que a gente gosta. Então, eu acho que sempre tem que consumir também o que não gosta. Porque você pode entender muita coisa vendo o que você não gosta. Então, sei lá, um canal no YouTube que você fala, ai, não, você já entorta o olho e fala assim, ai, não quero ver. Vê, quem sabe? Você pode ali ver alguma coisa que um segundo daquele canal que você fala, putz, aqui pode ter uma inspiração para mim. Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. Essa que vocês acabaram de ouvir é a Mari Palma. A Mari, que começou como estagiária da Globo em 2008. E em pouco mais de 10 anos por lá, ela foi editora do programa Bem-Estar, apresentou o boletim G1 em 1 minuto, passou pelo time do esporte, foi também apresentadora de um quadro do Fantástico. Ela que é conhecida pelo jeito natural e descontraído de fazer reportagens. No ano passado, ela topou o desafio e mudou. Foi fazer parte do time da CNN Brasil. Vamos ouvir como é que foi essa história? Olá, Mari! Seja muito bem-vinda ao Toda Mídia. Ai, obrigada! Tô super feliz aqui, super confortável aqui na minha casa. Então, bora conversar que vai ser demais. Lindeza, vamos lá. E Mário, o seu vai ser um pouquinho diferente, porque você foi uma demanda muito grande de vários estudantes de jornalismo, falando, chama a Mari, chama a Mari, chama a Mari. Eu falei, ok, vou chamar a Mari. E aí, por causa disso, eu falei, então tá bom, me falem aí, quais são as perguntas que vocês querem que eu faça para ela. Então, assim, ao longo da entrevista vão surgir algumas perguntas feitas pelos próprios estudantes de jornalismo. E uma das primeiras perguntas que eles sempre querem saber é como é que faz para entrar num grande veículo de comunicação. E na minha época, quando eu entrei na Globo, era um processo que eu acho que nem existe mais. A gente ficava numa sala, fazia prova escrita, todo mundo junto, tinha várias etapas. E eu queria saber de você, como é que foi para entrar na Globo? Foi um processo do estagiar também? Foi uma seleção diferente? Como é que foi para você entrar na Globo? Primeiro, você deve ter a mesma idade que eu. Quantos anos você tem? Não, eu já tenho 34, você é bem mais novinha. Então, Tem... é a mesma coisa, quase lá. Vamos Quase lá. lá, quase lá. Mas eu fiz o estagiário também, só que eu fiz o programa estagiário, acho que era o outro, porque tinha um programa estagiário que era para TV e tinha um que era para internet, que era para a equipe de web. Então eu fiz esse de web, mas também foi um processo seletivo, e eu lembro que foram várias etapas. Então, primeiro tinha a prova, e eu entrei, eu lembro que eu estava no primeiro ano de faculdade. Aí, no segundo ano de faculdade, eu vi essa oportunidade no site, assim. Aí eu falei, vou me inscrever, vai que, né? Aí eu não contei pra minha mãe, porque eu não queria criar expectativa, não queria criar expectativa em ninguém. Aí eu peguei e falei, vou fazer aqui, se eu passar, se acontecer alguma coisa, eu conto pra alguém, né? Vou ficar quieta. Aí eu peguei e falei, entrei lá, e aí tinha a primeira parte que você tinha que fazer várias provas online. Então era a prova de matemática, português, não, matemática, não lembro. Acho que era português, inglês, atualidade, sei lá, não lembro. Mas eram Era várias raciocínio provas. lógico que eles tinham também. Era alguma coisa assim. E aí eram várias provas, e aí eu ia fazendo e tal, e aí eu falei, e aí fui passando. Eu falei, gente, tá um negócio aqui esquisito. Aí eu falei, vou passando, vou passando, vou passando. Aí teve uma época que eles falaram assim, beleza, você passou, agora você manda como se fosse um mini currículo teu, que na época não existia nada no currículo, tinha só faculdade, aquele drama da faculdade, né? Como é que você vai ser contratado por experiência se você não tem experiência? Mas como eu tinha feito várias coisas dentro da faculdade, rádio, TV, revista e tal, eu falei, vou colocar tudo isso e vou, não sei o quê. Aí eles me chamaram para dinâmica. E a dinâmica, ela era uma dinâmica com vários grupos de 10, 15 pessoas, não lembro exatamente. E aí eu peguei e fui, isso em 2008. Aí eu fui na dinâmica, e de novo, fui na dinâmica com aquela roupa de trabalho, salto, achando que tinha que me vestir desse jeito, né? Mas enfim. Aí fui na dinâmica, e aí eu passei na dinâmica, e aí eles falaram, beleza, agora tem a próxima etapa, tá entre você e mais 2 pessoas. Aí eu falei, aqui acabou o sonho, né? E era uma entrevista individual daí. Aí eu fui na entrevista individual, e aí isso meus pais sem saber nada, eu falando que eu tava indo fazer trabalho na faculdade até tarde, tipo, que eu não queria que eles ficassem nervosos. Aí eu fui fazer isso e eu passei. Aí um dia eu tava na rua, assim, aí me ligaram, falando, então, Mari, você acabou de passar no processo seletivo e tal, vem aqui na segunda-feira pra assinar as coisas e tal. Aí eu falei, como assim? Era tipo 600 candidatos, assim, um negócio absurdo. Aí eu virei e falei,
gente, não tô acreditando nisso. Aí eu peguei, liguei, contei pros meus pais, eles, como assim você não contou pra gente? Aí eu passei. Mas assim, as pessoas sempre me perguntam isso, assim, eu tenho também que sempre deixar claro que eu tive muita sorte nesse sentido, sabe? Muita sorte, porque não adianta você falar, só você entrar lá que você consegue, porque às vezes não dá. Então eu acho que é sempre importante, eu tenho muita consciência disso, que eu tive muita sorte nesse sentido. Mas eu também acredito em você ficar de olho em tudo que está acontecendo, tentar se candidatar ao máximo de oportunidades que você É encontra. isso, é sorte, mas também tem esse trabalho de você foi atrás, você se inscreveu, você se preparou, você montou um portfólio. É lógico que sorte conta, mas também tem essa preparação, né? E quanto mais fichas você arriscar, maior a chance de você conseguir também, né? Isso sim. E muito legal que você falar disso, né, de algumas dicas, porque já a primeira pergunta mais específica de uma estudante é da Isadora Calumbi, que é do 3º semestre de comunicação, e ela pergunta quais habilidades que você considera mais importantes para ser bem-sucedida no processo interno de uma rede de notícias. Porque você foi selecionada, mas você andou por vários setores lá dentro, cresceu, e quais são essas habilidades que você acha que as pessoas têm que desenvolver para ter esse crescimento que você teve e para seguir caminhos parecidos, assim, de crescer dentro da empresa? Eu sempre ouvi de todo mundo quando eu cresci profissionalmente, assim, que as habilidades técnicas, elas eram extremamente importantes. Então, você ser uma pessoa que escreve muito bem, óbvio. Você ser uma pessoa que, enfim, entende de tecnologia. Então, eu acho que tudo isso é meio que o que todo mundo já diz. Mas eu acho muito que as habilidades emocionais, sensíveis, também são extremamente importantes. Então, quando a gente fala de jornalismo de redação, você tem que, não você tem que, mas você tem que entender um pouco sobre escrever. Você pode não escrever melhor do que a pessoa que está do seu lado, e tudo bem. Não é você ser o, nossa senhora, o melhor redator de todos. Não se pressionar tanto nesse sentido, porque cada um tem uma habilidade específica. Então, sei lá, você funciona muito bem no vídeo, mas o seu amigo do lado pode não funcionar, e tudo bem. Então, é você tentar entender primeiro. A habilidade é tentar entender no que você é bom, no que você se sente confortável fazendo, que foi mais ou menos o que eu fiz. Eu percebi que eu gostava muito de vídeo, que eu gostava muito de apresentar, de estúdio e tal. Eu falei, vou tentar seguir para esse caminho. Mas se eu fosse uma pessoa que gosta de escrever, que gosta de fato, eu gosto de escrever, mas assim, eu prefiro apresentar. Então, se eu fosse uma pessoa que queria escrever, eu ia tentar trilhar meu caminho nesse sentido, apesar de entender que poderia não acontecer também. Mas quando me perguntam isso, eu sempre falo que as habilidades, aquelas ali que ninguém fala, talvez As sejam soft tão skills, importantes. né? Essas soft skills também, né? É importantíssimo. E eu acho por exemplo, uma habilidade que eu acho extremamente importante, não sei se não é uma habilidade, mas enfim, eu acho que a humildade é muito importante, e humildade em ouvir quem está há muito mais tempo fazendo isso do que você que está chegando agora, a humildade de entender cada passo que você dá, e eu acho que tudo isso é tão importante quanto uma habilidade técnica, e até uma habilidade emocional, sabe, no sentido de ser sensível com o que está acontecendo. Ser jornalista é difícil, a gente fala de notícias difíceis, a gente conta histórias de pessoas que precisam da gente. Então, a sensibilidade também é extremamente importante. Então, eu sempre prefiro sair um pouco do óbvio quando me perguntam isso e tento levar um pouco para esse sentido, sabe? Mais da sensibilidade, mais da capacidade emocional, né? Que hoje em dia é tão importante quanto a capacidade técnica. E você acha que essa capacidade emocional foi um diferencial, por exemplo, para você superar, que você fala que, assim, que era muito tímida, que não ficava à vontade, e uma pessoa muito tímida se dá, assim, a ousadia de ficar em frente às câmeras, que é uma situação um pouco de desconforto, não é uma coisa muito natural para a maioria das pessoas. Como é que você superou essa timidez que você tinha para responder esse desejo de, ok, quero aparecer no vídeo, quero fazer câmera, quero trabalhar ali em frente às câmeras? Eu até hoje não sei. Porque assim, eu olho para trás e penso na Mariana de 18 anos, eu falo, gente, como é que você conseguiu superar tanto essa timidez? Porque era uma timidez muito importante, assim, sabe? Eu realmente não ligava na pizzaria para pedir pizza, assim, sabe? Eu não gostava de telefone e tal. Só que eu acho que eu descobri e me surpreendi comigo mesma na câmera. Então, acho que a câmera não me julgava, de certa maneira, sabe? Então, era uma coisa assim, era como se eu estivesse sozinha. Então eu comecei a me sentir confortável dentro disso, falei, aqui pode ser legal.
E aí eu comecei a me sentir confortável na frente da câmera, mas quando tem uma pessoa, eu ainda me sinto desconfortável. Ainda é difícil para mim, porque eu fico muito tímida. Mas eu acho que o meu sonho, a minha vontade foi maior do que minha timidez. Quando eu falo isso, sabe? Tipo, eu sempre coloco na balança e falo assim, bom, talvez a minha vontade de apresentar, de fazer o que eu gosto e tal, foi maior do que a minha timidez. E eu tentei ali, passinho a passinho, devagarinho, devagarinho, a cada dia, superar um pouquinho. Então, eu fui me surpreendendo com o que eu era capaz de fazer, sabe? Então eu acho que ainda tenho muita timidez dentro de mim, ainda supero vários obstáculos. As pessoas falam, porque você já não é mais tímida. Eu falo, sou muito. Quando eu tô Nossa, demais. Quando eu tô no corredor, assim, aparece alguém, eu fico nervosa, não sei o que falar, minha mão sua. Então eu tenho isso ainda. Mas eu acho que no profissionalmente eu tô conseguindo superar isso um pouquinho a cada dia e vou continuar tentando superar um dia de cada vez. E Mari, como é que foi? Porque você. As pessoas conhecem muito começaram a conhecer muito, né? As pessoas começaram a te conhecer muito mais pelo G1 quando foi o G1 em um minuto. Só que eu acho interessante também que você passou por várias áreas antes de sair da TV e ir para a CNN, né? Você passou por esporte, por entretenimento, pelo jornalismo, foi editora. O que você acha assim? Foi fundamental você ter essa diversidade de funções e de locais de trabalho dentro da emissora da Globo? Foi muito. Acho que foi, assim, o principal, assim. Eu sempre falo que, de novo, eu entendo que sorte e você se apegar à oportunidade, tudo meio que caminha junto. Mas eu também tive muita sorte nesse sentido, porque as oportunidades foram surgindo, e oportunidades para eu conhecer diferentes áreas. Então, para mim, isso foi super importante. Desde o começo, assim. Então, eu trabalhei com saúde quando eu trabalhei no bem-estar. Eu trabalhei com rede social lá atrás, quando rede social nem era o que é hoje, no G1. Eu fui como repórter no G1 também lá atrás, então, tipo, de sair sozinha e resolver, improvisar e não sei o que lá. Eu trabalhei com estúdio lá no estágio, então, assim, quando eu fui para o esporte, eu também experimentei o esporte, fui para o entretenimento, entendi a diferença entre o entretenimento e o jornalismo. Então, assim, eu acho que tudo isso me fez principalmente descobrir o que eu não quero. Eu sempre falo isso nas minhas palestras e quando as pessoas perguntam para mim, Mari, o que que você aprendeu em passando por diferentes áreas? Eu sempre falo, eu aprendi o que eu não quero fazer. Porque no jornalismo você tem trocentas mil possibilidades. Você pode fazer rádio, TV, impresso, digital, enfim, você pode fazer vídeo ou você pode só escrever, você pode fazer esporte, saúde, moda, tem muita coisa. E aí, às vezes, você fica ali, não sei o que eu quero fazer, não sei para que área eu quero ir e tal, não sei o que. E aí, nessas oportunidades, eu descobri muito o que eu não quero fazer, que é tão importante quanto o que você quer. Porque você tem que saber o que você fala, não, aqui não é para mim. Então, eu acho que tudo isso me fez entender melhor o meu caminho e tal, e eu tô conseguindo, de certa maneira, trilhar para o que eu quero. Então, agora, nesse momento que eu tô no Tonight, é um projeto que é muito minha cara. E eu gosto de conversar, eu gosto de sobre assuntos, eu gosto de não sei o que lá. Então, assim, de assuntos leves, de um jeito leve, de um jeito espontâneo, de um jeito mais solto. Então, eu tô conseguindo trilhar para esse caminho, assim. Mas eu acho que aprender um pouquinho de cada área é importante, primeiro também para você respeitar cada área. Porque se você não quer fazer aquilo, quem quer faz e faz muito bem. Então, assim, respeitar todos os profissionais que estão aí fazendo tudo. Então, eu acho que me ensinou muita coisa. Massa. Ainda bem que você está falando dessa questão da autenticidade, né? Que já é outra pergunta. Essa pergunta é do Vinícius Alexandre Corrêa, do quarto semestre, que ele pergunta isso, assim, quais foram os diferenciais nessa época que te fez conquistar prêmios e se popularizar principalmente entre o público jovem? Que foi isso, né? À toa que vários estudantes pediram você aqui. Assim, qual foi o diferencial para você ser tão aceita pelo público jovem? Que você considera hoje, você analisa hoje olhando para trás? Eu fico pensando muito nisso, assim, porque quando eu fui para TV, de fato, quando as pessoas me conheceram ali, foi em 2015, eu tinha 26 anos. E foi uma coisa, 27 já, porque foi em abril, eu já tinha feito 27, mas enfim, de 26 para 27 anos. E eu tinha muito medo de não ser aceita, porque todo mundo tem, né? Todo mundo fica, as pessoas não vão gostar e tal. E eu sempre tive esse medo, até na adolescência, em grupos menores, mas agora eu tava falando do Brasil inteiro. Então eu tinha muito medo de não ser aceita. E aí eu falei, vou ter que ir, né? Fazer o quê? Não tem outra opção, eu vou ter que fazer isso.
E aí me surpreendi, assim, sabe? Porque eu não sei, eu juro que eu não entendo o que aconteceu, talvez uma identificação, eu não sei, porque assim, eu acho que tava tendo, tinha ali uma lacuna, de certa maneira, para preencher, que É era o que uma eu lacuna. acho, exatamente. É um É, público jovem, sedento por notícia, mas que não se identificava com o discurso, com a forma, com a apresentação de uma outra, dessa coisa mais tradicional, né? E a gente teve muito, quem é mais ou menos da nossa faixa etária, entendendo que o jornalismo tinha que usar aquele blazerzinho, como você disse, tinha que ir de salto, você foi de salto para as dinâmicas de grupo, para entrevista. E aí você abre uma porteira para uma possibilidade de fazer um jornalismo sério, só que de não daquele jeito sisudo, não daquele jeito mais formal. E que acho que estava uma demanda, junto com a internet crescendo, para profissionais como você, né? pode ser, então, exatamente, porque eu nem eu sabia que existia essa lacuna quando eu comecei. Então, o que que aconteceu? Me falaram, Mari, a gente quer você de verdade. Falei, beleza, então vou ser eu de verdade. Vou colocar minha camiseta, vou colocar meu tênis, minha tatuagem, meu piercing e vou seguir. Só que nem eu sabia que existia essa lacuna para preencher. Então me surpreendeu também, sabe? Porque talvez eu precisasse também dessa referência e eu não tinha, porque eu falei, eu não tinha quem copiar, assim, sabe? Copiar nesse sentido, mas eu não É, tinha buscar quem. inspiração, assim, se você não conhece, como é que você vai querer Não fazer? tinha ninguém assim nesse sentido. Tinha, claro. Se você pensa, poxa, o Thiago Leifert fazia um trabalho incrível, o próprio Felipe também já me incentivou e me inspirou de várias maneiras com a linguagem diferente que ele já usava. Então, assim, tinha muita gente já fazendo isso. Mas com piercing, tatuagem e tal, camiseta de banda, eu falei, gente do céu, as pessoas vão me odiar. E aí foi um negócio muito louco, porque eu virei e falei, poxa, não é que as pessoas gostaram? E aí eu acho que criou muito uma identificação muito grande entre o público jovem. E hoje com o Instagram, então as pessoas pegavam e falavam assim: ah, vou ver quem é essa pessoa. E aí entravam no Instagram e viam que eu gostava de série, de quadrinhos, sem fim, de videogame, de várias coisas. Falaram, gente, ela fala de política e economia, mas na vida pessoal dela, ela curte tudo que a gente curte. Então, beleza, dá pra ser assim, entendeu? Depois de vários anos, Mari, na Globo, surgiu o convite para a CNN. Como é que foi para você, assim? Porque por mais que fosse muito interessante, era um desafio, uma nova proposta, mas era um risco muito grande, né? Porque afinal de contas era um veículo que estava começando, sem muitas garantias. Como é que foi para você? O que você sentiu na hora que recebeu esse convite? Eu fiquei muito pensativa, assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu gosto muito de pensar em tudo, assim. E eu não gosto muito de arriscar. Então, o que me ajudou nesse sentido é que nesse momento o convite foi junto com o Felipe. Então, ele me ajudou muito. Ele falou: olha, pensa com calma e tal, vamos construir essa ideia juntos e tal, não sei o que lá. Só que ele me incentivou a sair da zona de conforto, assim, sabe? E foi a melhor coisa, assim. Eu agradeço muito a ele por isso, assim, porque ele mesmo já tinha ido, voltado, saído, trocado de emprego umas 35 vezes. E ele falou pra mim, ele falou, amor, eu cresci muito em todas as vezes que eu fiz essas mudanças. E eu tava, a Globo foi meu primeiro emprego, então eu tava há 12 anos lá. Então eu conhecia todo mundo, essa era a minha casa, assim, tipo, era praticamente uma extensão da minha casa. Então eu passava, eu me sentia confortável de dar oi para todo mundo, de conversar com todo mundo. Eu conhecia a moça do caixa do café pelo nome, que sabia tudo sobre a minha vida. Então, assim, foi muito difícil desapegar desse sentido mais emocional, sabe? Sei. Porque era um apego muito grande que eu tinha ali, né? Mas eu sempre falo que a zona de conforto é chamada zona de conforto por um motivo, né? Então, o frio na barriga, assim, me fez falar, ok, vamos arriscar, vamos tentar, vamos fazer esse movimento. E aí eu fiz esse movimento e foi bom, assim, porque eu tinha ali aquele apoio, que era o do Felipe do meu lado, tipo, a gente meio que se ajudou, porque os dois saíram daquela zona de conforto. Talvez sozinha, não sei. Poderia ter feito também, mas poderia também não ter sido tão fácil, não fácil, mas enfim, talvez teria sido menos difícil nesse sentido. Mas hoje eu dou graças a Deus que eu dei esse movimento, sabe? Porque eu aprendi muito, cresci muito. Enfim, sou muito grata por tudo que aconteceu, tudo que a Globo me ensinou e tal, e não sei o quê. E eu acho que
se movimentar é sempre importante, sabe? Então agora que eu percebi que eu consegui me movimentar e que eu sou capaz de me movimentar e que eu sou, enfim, É isso. e que dá para fazer isso, eu acho que eu me sinto muito mais corajosa para também fazer outros movimentos na minha vida, sabe? Então eu acho É isso. que é isso, só não pode ficar parado, sabe? Então vamos que vamos e uma hora as coisas vão acontecendo. Tanto vamos que você mesmo já mudou lá dentro, né? Agora tá com desde julho já. Vamos Não, mudar aqui, vamos criar um novo programa aqui e com personalidades incríveis. E me diga uma coisa, como é que foi isso? Como é que foi o processo da criação desse novo programa, dessa mudança que você teve em julho pro CNN Brasil Tonight? Como é que foi isso? Como é que foi o processo criativo lá dentro? Como é que foi essa mudança interna já em tão pouco tempo? foi muito rápido, né? Porque eu fui pro live, aí depois eu fui pro Mundo Pós-Pandemia, que também era um programa de entrevistas que eu fui fazendo meio junto com o live. Aí o podcast que eu tenho também, que é o Na Palma da Mari lá dentro. E aí veio o convite para fazer o Tonight. E aí eu falei, bom, conversei com o Felipe, né, de novo, porque eu sempre falo isso, falo, gente, a gente tava ali como casal e como casal profissional, então existia um respeito de a gente conversar, entender como seria e tal, não sei o quê, juntos. Então a gente conversou e aí eu falei, bom, então vou e topei. Que era um projeto assim incrível. Então, Gabi Prioli, Leandro Carnal, tipo, meu Deus do céu, jamais imaginaria. Então foi uma coisa muito especial, foi um convite muito especial e a gente está ainda aprendendo, assim, né? Porque o Tonight começou no dia 13 de julho, então a gente está, sei lá, pouco mais de um mês no ar. E a gente está descobrindo ainda muitas coisas, mas eu acho que o mais importante é a gente, enfim, ser autêntico, sabe? Então, a Gabi, do jeito incrível dela, que é a pessoa que melhor argumenta que eu já vi na minha vida, assim. Surreal. Karnal, que você fala uma palavra-chave, ele sabe qualquer coisa. Então, assim, cada um é impressionante. Então, cada um tá, tipo, ali dentro do seu espaço, sendo autêntico com o que é de verdade, assim, sabe? Então, eu acho que a gente tá aprendendo nesse sentido a construir o Tonight todo mundo junto. Não só nós três, mas a equipe que tá por trás também, que é maravilhosa, que tá ali super jogando junto. E tem sido muito especial, assim, ter esse espacinho ali à noite para falar sobre assuntos de uma maneira mais leve, assim, que é o que eu super acredito. Ah. O que te fez, assim, qual é a ideia, explicar para quem não conhece ainda o podcast, né, explicar um pouquinho como é que é o podcast e por que você decidiu investir nessa mídia? Então, eu já consumia muito podcast, né? Mais de notícia antes, mas nunca pensei em fazer. Olha, Eu mais consumia. Nunca falei, sei lá, eu sempre gostei muito mais de estúdio, de TV e tal, não sei o quê. Nunca tinha pensado em fazer. Então, quando eu fui para a CNN, aí me falaram, Mari, o que você acha de ter um podcast e tal? Eu falei, ué, acho super legal, muito legal. Porque era um espaço ali dentro da CNN para falar sobre cultura pop, sobre entretenimento, sobre série, videogame, filme, que é uma coisa que eu gosto. E aí eu falei, poxa, pode ser legal pra caramba, assim, sabe? Vamos fazer. Aí veio, então, enfim, muitas pessoas tiveram, por incrível que pareça, a mesma ideia do nome, que era o Na Palma da Mari, que eu achei genial. E aí eu falei, cara, sinal. vamos fazer. É muito bom. Aí eu peguei e falei, vamos fazer então. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer o piloto de podcast, eu gravei, aí eu olhei e falei assim, gente, por que que eu não fiz isso antes? É muito legal. É É muito muito divertido. legal. Então, é muito divertido, é muito gostoso. E quando eu fiz o piloto, foi em janeiro ou fevereiro, a gente fez o piloto presencialmente, né? Porque, enfim, ainda não tinha a recomendação de isolamento. Então, presencialmente é melhor ainda, porque aí todo Não. mundo, nossa, ri e tal, não sei o que. Foi uma conversa super gostosa, o piloto que a gente fez. Eu falei, nossa, eu vou amar fazer isso. Aí agora o que eu sinto falta é que eu não pude aproveitar o podcast presencial ainda. Então, tudo que eu tô fazendo é um podcast por áudio, por vídeo, as pessoas em casa e tal. Mas eu não vejo a hora de poder receber de fato os convidados ali no estúdio, olhar no olho, perceber a reação. Tudo isso faz uma grande diferença, assim, sabe? Faz. Mas é demais, é muito legal. Nossa, não quero Não, nunca mais parar de.
Não, eu sou a podcast. louca do podcast, gente. Desde que começou isso, que eu descobri isso, eu falei, gente, eu corro andando podcast, ouvindo podcast, eu lavo louça ouvindo podcast, e agora o fazer podcast, faço 1 milhão de podcasts, porque é muito divertido, é isso. E é mais É livre do que na gostoso. TV, né? Assim, eu ainda trago um pouquinho desse negócio do jornalismo, que a gente fica moldado muito tempo, né? Nessa coisa mais formal, mas o podcast permite, se você quebrar um pouquinho mais, ser mais descontraído, ser uma conversa, né? Eu gosto muito Não, dessa mídia. é super gostoso mesmo. E é gostoso de fazer e de ouvir. É, é Então, muito louco. enfim, eu acho que quem tá chegando agora, faculdade e tal, pensar em podcast é, nossa, maravilhoso. Maravilha. E por falar assim, quem está chegando na faculdade, para encerrar, Mário, eu sempre peço para indicar ou um livro, ou uma série, um documentário, alguma coisa que você tenha visto ou ouvido que você acha que complementa, assim, uma coisa que foi importante para a sua formação, ou que está em tendência agora, alguma novidade para quem curte mesmo jornalismo, assim, o que você indicaria? Qualquer livro, série, documentário, qualquer coisa está valendo, assim. O que você indica para quem é jornalista? Para quem é Ou jornalista, querendo eu fazer sempre, jornalismo, eu algum sempre livro. penso, eu sempre penso se jornalista tem que consumir só coisa de jornalismo, sabe? Porque eu sempre acho que sair da bolha que a gente vive é extremamente importante. Então, em termos, eu gosto muito mais de pensar em formato do que em conteúdo em si, porque eu acho que o formato ele trabalha o conteúdo de um jeito assim, o conteúdo é essencial. Mas se você tiver um formato ruim, você não consegue passar isso aqui para quem está vendo. Então, hoje em dia, eu acho que mais do que pensar em conteúdo, que a gente sabe que é super importante, mas que a gente já sabe disso, é começar a olhar para o formato. Então, eu sempre gosto de séries documentais com formatos muito diferentes. Então, por exemplo, tem uma série que não tem nada a ver com o jornalismo em Não, si, perfeito. não é uma série que fala sobre jornalismo, mas que o formato é maravilhoso, que é a série The Last Dance, que é o arremesso final que está no Netflix, que é a série que conta a história do Michael Jordan e do Chicago Bulls dos anos 90. E essa série tem 8 episódios, 8 ou 10, eu não me lembro, porque eu vi já há algum tempo. Mas eu vi assim em 2 dias. Porque é uma série que conta uma história de um jeito incrível. Porque eu acho que o grande problema, a grande questão do jornalismo é você saber contar histórias. É isso. Então eu acho que essa série conta a história do Michael Jordan de um jeito muito legal. Eles têm um acervo de imagens que é absurdo, assim. E eles têm uma coisa de vai e volta na série. Então, você tá em 98, do nada você volta para 86, e aí ela começa a fazer uma coisa assim que algumas pessoas acharam confuso, mas que eu amei. Eu achei super dinâmico, eu achei super legal. E para mim é uma das séries documentais assim que eu vi que eu falei, putz, é uma das mais legais assim que eu vi nos últimos anos. E aí eu sempre falo também, não só de série, filme e livro e tal, mas para jornalista, eu sempre digo isso, às vezes a gente sempre procura consumir o que a gente gosta. Então eu acho que sempre tem que consumir também o que não gosta, porque você pode entender muita coisa vendo o que você não gosta. Então, sei lá, um canal no YouTube que você fala, ai, não, você já entorta o olho e fala assim, ai, não quero ver. Vê, quem sabe? Você pode ali ver alguma coisa que um segundo daquele canal que você fala, putz, aqui pode ter uma inspiração para mim. Então é tentar fugir um pouco dessa armadilha de ficar preso em só naquilo que gosta, sabe? Porque, enfim, eu não gosto de política. Tudo bem. Só que dá uma olhadinha, lê um jornal ali, vê alguma coisinha, entendeu? Só para saber, entendeu? Tipo, só para entender o formato, entender como é feito o jornalismo político, como é isso. Eu não gosto de economia, beleza, mas tem no Explicando, por exemplo, da Netflix, uma série, que, Maravilhoso. enfim, tem vários episódios sobre bolsa de valores, sobre milionários. Então é um jeito gostoso de consumir economia. O assunto em si, ele não precisa ser chato se você souber contar e souber fazer isso com um formato diferente. Então eu sempre defendo isso, sabe? Mais do que o conteúdo que a gente já entendeu, que é o principal, que é fundamental, hoje em dia a gente tem que pensar muito em formato. Porque é abrir a cabeça e pensar em formatos diferentes e consumir formatos diferentes. Então, eu acho que essa é a minha dica, assim, nesse sentido. E muito legal que fecha com o começo da entrevista, Mari, que você falando de soft skills, né? Assim, saber apertar um botão, saber fazer um celular, isso você aprende rápido com essa questão técnica. Mas essa soft skill tão importante, que é a criatividade, nada mais é isso do que juntar pontinhos diferentes para criar alguma coisa nova. Então, se você ficar mantendo o mesmo pontinho ali, como é que você vai criar essa rede para depois criar alguma coisa nova? Não vai. Não vai. É,
É isso. Ai, olha, muito obrigada, Mari. Obrigada mesmo. Assim, tem alguma outra dica, alguma outra coisa que você queira falar, que você sempre recomenda para profissionais? O que eu sempre recomendo, eu sempre falo para as pessoas para a galera que está saindo da faculdade, assim, para tentar controlar um pouco, eu sei que isso é difícil, a ansiedade em chegar em algum lugar, sabe? Porque eu lembro que na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu voltei para casa um dia chorando, falando pro meu pai: eu não vou conseguir fazer nada da minha vida, meus amigos estão todos trabalhando e eu não, e não sei o que lá. E eu acho que isso joga muito contra a gente, sabe? Então eu acho que é tentar segurar um pouco, porque assim, a ansiedade existe. Não vou virar e falar, não seja ansioso, porque até parece, não existe a menor condição disso. A ansiedade existe, mas é tentar treinar a mente e o cérebro para entender que as coisas acontecem no tempo que elas tiverem que acontecer ou não. Mas eu acho que a ansiedade é tentar segurar a ansiedade de chegar em algum lugar e tentar aproveitar cada momento e aprender em cada momento da carreira, da história, do caminho, com quem aparecer, aprender com todo mundo, perguntar bastante, se colocar à disposição, não ter preguiça, sabe? No sentido de não ficar confortável. Saia da zona de conforto, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Dê bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e se coloque ali como uma pessoa disposta a aprender. Porque eu acho que isso passa uma mensagem extremamente importante para o outro e te faz crescer muito também. Então, eu acho que essa é a minha dica de sempre. Lindeza! Olha, Mari, muito obrigada por dedicar esses minutos aí para compartilhar tanta história legal. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Bárbara. Um beijo grande. E, ó, pode chamar aí. Quem sabe a gente faz um podcast presencial algum dia. Vamos ver, porque eu adorei o teu sotaque. Achei uma delícia. O sotaque é ótimo, o sotaque de Brasília, que teoricamente não tem sotaque, né? Mas é lindo. Eu adoro o sotaque de Brasília. Acho uma delícia. Lindeza, obrigada, Mari. E olha, você que estava aqui com a gente até agora, se quiser saber mais sobre esse podcast, é só acessar o www.idp.edu.br. Te vejo na semana que vem.